Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo das 6. Eu sou o Dr. Tarcísio Campostrini e, como vocês sabem, toda quarta-feira iremos falar um pouco sobre medicina e saúde, e o papo hoje é sobre residência médica. E para isso temos aqui 3 convidados que estão diretamente relacionados a esse programa no Hospital Rio Doce, aqui em Linhares. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Dário Santucci, que é médico cardiologista e está diretamente relacionado com esse programa. Boa noite, Dário. Boa noite, Tarcísio. É um prazer participar, compor a mesa aqui com amigos, né? Nós temos o Dr. Marcos Vinícius, a Alessandra, amigos pessoais, e você também, né? Que eu tenho bastante admiração pelo trabalho que você faz, o programa, parabéns. Muito bacana, tanto o que você exerce aí para a população de Linhares como médico, e agora como esse programa aí muito bacana, esclarecendo para a população em geral. Obrigado aí pelo mais esse convite, né? Aqui ao lado temos a doutora Alessandra Shirley Pereira dos Santos, que é médica infectologista e é a chefe, né, doutora Alessandra? É a chefe da residência. Ela que manda nos residentes aqui de Linhares aí. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora Alessandra. Obrigada, Tarcísio. Vamos mudar o nome, não vou falar chefe, eu sou a coordenadora geral e junto com os amigos médicos do hospital, principalmente o doutor Dário, que é o nosso coordenador da cardiologia, o doutor Marcos Vinícius, que é o nosso coordenador clínico, e o doutor Sandro Melo, que hoje não pôde estar presente, que é o nosso supervisor da residência em clínica médica, e claro, junto com inúmeros médicos que aceitaram esse desafio de compor esse programa belíssimo de residência médica. Obrigado. Ao lado do doutor Alessandro, doutor Marcos Vinícius, da Silva Andrade, especialista em clínica médica. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado pela presença. Obrigado, Tarcísio. Boa noite a Tarcísio, Dário, Alessandra, a todos que nos assistem. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo para a população sobre um assunto que às vezes somos questionados de várias formas. O que é residência? O que aconteceu no Hospital Rio Doce? Todo esse planejamento. Então aqui para esclarecer. Obrigado. E é sobre isso que vamos falar um pouco hoje. Vou começar aqui o nosso bate-papo com a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, o que vem a ser médico residente, né? É uma dúvida que frequentemente as pessoas perguntam pra gente. É um médico que vai morar no hospital? O que é um médico residente? Realmente, Tarcísio, eu queria esclarecer a todos que a gente aqui se trata como Tarcísio, Dário, Marcos Vinícius, porque nós somos amigos, realmente, nós fazemos um trabalho em equipe, e é muito, muito, muito legal estar aqui junto com vocês. A residência médica tem esse nome realmente porque os médicos, a princípio, eles moravam nos hospitais em que eles exerciam essa educação em serviço. O programa de residência médica, e é bom que se fale médico residente, porque a pessoa que faz a residência, ela já é médica. O que ela está fazendo é melhorando as suas competências, né? Hoje a gente sabe que competência não é somente saber a teoria, a gente tem que saber como, fazer, saber como e ser. Então, o programa de residência médica, ele vai estar aperfeiçoando essas competências do médico. Tivemos essa vitória nessa abertura desse programa. Hoje nós contamos com 5 médicos residentes que aceitaram esse desafio, lembrando sempre que são médicos em formação. Nosso hospital tem setores diversos em que eles circulam por ali, sempre com preceptores. Lembro de uma entrevista que eu dei até na VTV5, eles falam: o que é preceptor? Preceptor nada mais é do que um professor ensinando o seu saber. Isso aí. Deixa eu só fazer um adendo, Tarcísio. Isso é muito importante, porque a população, geralmente, a gente que está no ambulatório, né, Marcos Vinícius, e você também participa disso, está ativamente Sim. lá com a gente, né? Os pacientes ficam um pouco receosos, assim, esse médico, essa pessoa, vamos dizer, ela está aprendendo a ser médico, e não é isso, né? Isso que a gente tem que deixar bem claro. Lembrando que já fizeram 6 anos de medicina, né? Exatamente, desculpa, mania, né, a pessoa, né, esse médico, ele já tem a formação, ele fez vestibular, passou por todo o perrengue da faculdade de medicina, fez o internato, que é a parte prática da medicina, e aí ele recebe um registro pelo CRM, né, que é um conselho, e ele está apto a exercer a medicina, né?
esse residente, ele na verdade, ele é um médico, vamos dizer assim, especial, ele tá se especializando, vamos dizer, ele está em busca de melhorar como médico e adquirir uma especialidade, né? Eu acho que é isso que é importante, que a população tem que estar fixado isso em mente, né? Acho que é isso que a gente tem que deixar como aqui, o que é o residente. Ele é um médico que está aperfeiçoando seus conhecimentos. Isso não é uma questão do estudante. Existe diferença, muita gente me pergunta também a respeito de residência médica e pós-graduação. Qual a diferença entre residência médica, ou a residência médica é uma pós-graduação? Como que funciona isso? A gente chama de pós-graduação tudo que vem após a graduação. Certo. Porém, na nossa área médica, a residência nos dá o título de especialista. Eu posso dizer, eu sou infectologista porque eu fiz a residência em infectologia. Mas, por exemplo, eu também atuo na área de medicina intensiva. Mas eu não me considero intensivista, porque eu não tenho residência, eu tenho pós-graduação. Então, são estudos específicos, mas que não me dão a capacidade não, me dão a liberdade titulação, talvez. de exatamente dizer, eu sou intensivista, eu sou infectologista porque eu tenho residência. Caso eu queira ter o título também de intensivista, fazendo uma especialização, que foi o que eu fiz, a pós-graduação, eu faço depois uma prova para ter esse título. É essa a diferença. Pode concluir. É porque o programa de residência médica, as pessoas pensam que é simples, não é simples. Nós temos um programa nacional de residência médica, que vem lá de Brasília, com 2 ministérios atuando, que é o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que dita o que deve ser ensinado. Nós temos além desse programa, nós temos tudo que tem que ser dado para esse residente durante esses 2 anos em clínica médica, quais as competências que ele tem que adquirir ao final desses 2 anos. Além disso, a gente passa por vistorias. Nós temos um órgão estadual, a quem nós estamos submetidos, e esse órgão estadual está submetido a Brasília, ao MEC e ao Ministério da Saúde. Nós temos uma secretária executiva lá, que toma conta, que é responsável por toda a aprovação final. E, além disso, nós temos uma plenária com vários conselheiros para aprovar esses programas. Não é simplesmente, eu quero a residência, não. Eu tenho que ser aprovado para ter. Não aconteceu da noite para o dia, né, Alessandra? Não. É um processo longo que envolve muita gente e com muita responsabilidade. Marcos, você acha importante, assim, eu acho que isso é importante deixar claro para a população linharense, você acha que é importante termos médicos como esses, especializados, com mais capacidade, que saíram da graduação e está tentando melhorar? Você acha importante para Linhares isso? O que traz de vantagem não só para o Hospital Rio Doce, mas para toda Linhares, se assim podemos dizer? Boa pergunta, Tarcísio. Na verdade, falando do nosso residente, ele está se especializando em clínica médica, que seria quando ele forma, o médico hoje ele forma generalista, ele estaria apto a atuar em todas as áreas da medicina. Porém, a medicina tem um campo muito amplo e as doenças vêm desenvolvendo, assim como tratamentos, a gente vem descobrindo doenças e desenvolvendo tratamentos num patamar muito rápido. E o residente, ele vai se especializar naquela área, ou seja, ele vai ser especialista, ele vai ter um conhecimento mais a fundo sobre aquele assunto, sobre aquele quadro que ele vem apresentar ao paciente. Então, o nosso residente está especializando em clínica médica. Clínica médica, né, o pessoal fala clínica geral, clínica médica. Clínica geral é o generalista, ele atende criança, adulto, obstetra, né? A clínica médica ele é especializado em adulto, em doenças do adulto, medicina interna, que seria o paciente que está internado, como um ambulatório da especialidade. A residência para o Hospital Rio Doce, eu que estou na direção clínica, ela trouxe um novo patamar de ânimo para a nossa equipe, né? Eles chegaram de uma forma, assim, a gente primeiro, a aprovação, né, que já foi uma coisa bem trabalhosa, de todos esses protocolos que a Alessandra falou, para receber essa titulação do MEC, do Ministério da Saúde, e ter a responsabilidade de formar 5 profissionais nessa área. Então foi recebido com muito ânimo, e junto com o ânimo vem a responsabilidade, né? Então,
para a população de Linhares, você está tendo uma área de formação de profissionais de alta qualidade. Então, você imagina que antes, para ter um bom profissional desse, no caso, o médico, ele tinha que ir para São Paulo, para Belo Horizonte. Hoje ele consegue ter uma formação, uma especialização de alto padrão dentro da nossa cidade, com um hospital que de ponta, né, como é o Hospital Rio Doce. Mas para a população linharense é um ganho muito grande, porque nas nossas pretensões, né, não queremos só ficar na clínica médica, queremos expandir esse programa para outras especialidades. E acaba atingindo os outros, da forma boa, né, os outros hospitais, né, o Hospital Unimed, daqui a pouco são médicos que nós estamos, vamos dizer assim, produzindo, entre aspas, né, com qualidade, que vão atuar em outros hospitais, como o Hospital Unimed, Hospital Geral de Linhares, que é o HGL. Isso, com o passar dos anos, vai trazendo mais qualidade para a nossa cidade. Isso é muito importante. Acho que é importante também destacar aqui, como você disse, o que é clínica médica. Um resumo breve, assim, como que é dividido as residências, né? Então nós temos... Você queria falar um pouco sobre isso, Dário? Falar de cirurgia geral, o médico que é formado, basicamente, como que é dividido? Assim, eu posso escolher, eu me formei hoje, quais as residências mais básicas assim, que a gente pode fazer? Exatamente. E qual que tem aqui em Linhares? Hoje em Linhares a gente só tem clínica médica, né? Tem medicina de família e comunidade. Isso, medicina de família e comunidade, exatamente. Mas geralmente ela é dividida, basicamente, o médico forma, ele pode escolher entre clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia, ginecologia, pediatria e algumas especialidades que não precisam de pré-requisito. Ortopedia, otorrino, oftalmo. É basicamente assim, o primeiro passo, vamos dizer, para você ir se subespecializando, vamos dizer, tá? Hoje, Linhares, o Hospital Rio Doce, né, tem 5 vagas de clínica médica e 3, se não me engano, né, Alessandra? Duas? Três. De medicina de comunidade e família, tá? E assim, tem as vagas. E como foi difícil conseguir, Tarcísio? O que eu vi de Alessandra atrás de documento, e vamos otimizar e vamos fazer os protocolos, os mínimos detalhes para conseguir esse tipo de... dessa autorização do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, né, que é quem rege inicialmente. Foi difícil. Vários alinhamentos, a gente teve que construir biblioteca que não tinha, né? Foi também o abraço, né, da questão da diretoria, o pessoal da diretoria clínica, a Fátima, o Arles, o provedor. Então todo mundo abraçou a causa, deu essa tarefa, e quem foi a protagonista, assim, o chute foi a Alessandra. Não é isso, Alessandra? Quem recolheu tudo, conseguiu. Na verdade, não digo protagonista, eu organizei a documentação, mas se não fosse a colaboração e a boa vontade dos colegas, porque nós temos, além dessas pessoas que eu já citei, o doutor Dário, o doutor Sandro, o doutor Marcos Vinícius, nós temos preceptores que são cadastrados no MEC como preceptores da residência. Eu queria dar um oi para eles e agradecer. O doutor Jedson, eu com certeza vou esquecer muita gente, o doutor Guilherme, a doutora Thaís Colodetti, a doutora Tamires, que está entrando para a equipe agora, o doutor Bruno Guidini, que também está entrando, o doutor Gadiel. Vai, gente, vamos me lembrando aí, porque é muita gente. Muita gente. Até doutora Kênia, que ajuda a gente bastante. E lembrar, são 17 pessoas e agora nós temos mais 2 no grupo, graças a Deus. Doutora Catrine. E temos a equipe também, que não estão cadastrados como preceptores, mas que atuam ajudando. Nós temos também as instituições. A gente tem a Uniscan, que tem ajudado a gente bastante, fazendo sessões clínicas para discussão de casos, que está sendo fundamental. Nós temos apoio da Unimed mesmo, não é propaganda, mas se a gente precisar de um auditório para um evento maior, a gente consegue. Então, assim, foi um up, foi o que a gente precisava, uma injeção de ânimo para melhorar a qualidade, porque a gente está tendo muito mais discussão entre os colegas mesmo, está sendo muito legal. Alessandra, só para completar, foi tão bacana, foi tão abraçado esse projeto que, de forma espontânea, a provedoria do Hospital Rio Doce com a diretoria da Unimed assinaram um convênio de educação continuada. E uma coisa que partiu deles, né? Procurou a gente e fez esse convênio de educação continuada, dando todo o suporte necessário, estrutural, para que as educações continuadas, que são palestras semanais,
junto com cursos e mais congressos que futuramente possam acontecer, dando essa estrutura para que esse programa siga de forma exemplar. Na verdade, eu acho que a residência nos tira um pouco da zona de conforto, né, Alessandro? Eu acho que estávamos todos um pouco acomodados, e com isso faz com que a gente estude cada vez mais e tente melhorar, porque nós temos que dar respostas aos residentes, que muitas vezes têm muitas perguntas, né? Isso é importante. E falar um pouco sobre residência, eu acho importante tranquilizar a população a respeito de residentes, porque grandes hospitais no Brasil, Sírio-Libanês, Einstein, tem seus residentes também, e nem por isso, eu já ouvi muito paciente achando que vai ser cobaia para aprender. Não é bem assim. Os pacientes, os residentes, eles são acompanhados por um médico mais experiente, que irá orientar esse residente, atender junto com o residente. Então eu acho que os pacientes só têm a ganhar com tudo isso. Aumenta o cuidado, eu acho, né? A presença do médico, o cuidado ali do paciente com internado, paciente. Isso. Às vezes, por exemplo, enfermaria é muito comum, o médico passa de manhã e de tarde, vamos dizer. E agora com os residentes, não, ele tem uma presença ali do médico passando, vamos dizer assim, mais vezes, né? Então tem várias... O trato motiva muito o corpo clínico, eu acho que só vem a somar, a gente só ganha com a presença deles. Na verdade, Tarcísio, essa sua colocação é para uma pequena parcela da população, porque o que eu vejo é que a grande maioria das pessoas ficam felizes, eles falam assim, nossa, doutor, agora eu vou ter 2 médicos. Exatamente, é isso. A residência, a gente está formando o médico, mas ele só pode ser formado com supervisão. Então, a gente não pode, o residente não é jogado, não é uma mão de obra. O residente é um estudante em medicina, é um médico que está estudando para aperfeiçoar a sua competência. E o Hospital Rio Doce, a gente chama de cenário de prática. A gente tem um cenário de prática belíssimo. Nosso hospital é um hospital fabuloso, com alta complexidade. Então, nós temos rodízios em unidade de terapia intensiva, unidade coronariana, nós temos... clínica geral, nós temos a fase oncológica também, nós temos a Unacom e nós temos também um convênio com o município, em que a gente também pode se utilizar de ambulatórios municipais e de serviços municipais para melhorar a qualidade do número de especialidades. Isso aí. Ela já citou toda a estrutura, né, por onde o médico passa, então ele passa pela diálise, ele vê um pouco de questão do nefrologista, ele passa com a gente, com você também, né, Tarcísio, na hemodinâmica, né? Na cirurgia cardíaca, ele vê algumas coisas, na clínica médica com Marcos Vinícius, na infectologia, na terapia intensiva, na unidade coronariana, na UTI do coração, né, vamos dizer assim, e entre várias outras especialidades. Então é isso que a clínica médica proporciona a esse especializando, vamos dizer. Né? São quantas vagas? Eu acho que vocês já falaram, mas só para reforçar, são quantas vagas de clínica médica hoje que nós temos? São 5 vagas. 5 vagas. E como é que tem algum médico assistindo? Não sei se tem, mas se ele quiser fazer inscrição no processo seletivo, como que é esse... Eu quero me inscrever, basta ter se formado. Você tem o... Eu tenho aqui a cola, vamos dizer aqui. Aí. Isso, é só a gente... Então, a taxa de inscrição, tem uma taxa de inscrição de R$350, tá? E é do dia 17 até dia 17/10 até o dia 11/11 às 15 horas e 59 minutos. E aí ele vai acessar o site ibgpconcursos.com.br. Está na tela aí. Está na tela aí. E aí tem o edital, tem todo o processo. E como é que funciona o processo? É lançado o edital, o médico faz a inscrição, tá? Tem uma avaliação curricular, ok? Que é feito pelo próprio Instituto também, tem uma questão de pontuação, é um processo bem isento, assim, não tem interferência praticamente nenhuma do Hospital Rio Doce, tá? E aí, então, ele tem uma prova teórica com aquilo que a gente já discutiu, com as bases da medicina, pediatria, esse é o tema da prova, pediatria, GO, clínica médica, cirurgia e prevenção, vamos dizer. E esse médico ele é classificado, os 5 primeiros sofre o processo de entrevista e aí ele consegue ingressar no nosso programa. Excelente. Tá muito bom o nosso papo. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo.
Já já voltaremos com um pouco mais, explicando um pouco mais sobre o que é residência médica, a importância para a nossa população. Já já temos mais informações para vocês. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo das 6. O papo hoje é sobre residência médica. Já falamos aqui no primeiro bloco um pouco sobre o que é a residência médica, o programa que se iniciou no Hospital Rio Doce. E vamos continuar com esse tema. Acho extremamente relevante esse tema para a população de Linhares. Perguntar para os três aqui, além da parte hospitalar, que eles ficam no pronto-socorro, nas UTIs, como vocês já disseram no outro bloco, eles também passam por ambulatórios de especialidades lá no Rio Doce. Como que funciona isso aí? Alguém quer falar? Fala aí, Dário. Isso aí é mais um atrativo para o Hospital Rio Doce. O ambulatório ele andava, vamos dizer assim, um pouco Ocioso. Vamos Na verdade, dizer. estava desativado. Tinha alguns profissionais que atendiam, mas devido à estrutura, né, que a gente tinha lá, uma estrutura que não era adequada, né, e aí a residência trouxe isso também para o Rio Doce, teve uma reforma nos ambulatórios do hospital. O hospital agora conta com ambulatório, com salas bacanas, né, confortáveis, melhores do que as anteriores, tá? E a gente conta com algumas especialidades agora que atende junto com o residente. O residente faz o primeiro contato, né? E sempre supervisionado, claro, mas lembrando que ele é um médico, né? Então a gente tem algumas especialidades lá já funcionando: cardiologia, pneumologia, endócrino, reumatologia, tá? Entre várias outras, né? Anestesia, vocês lembram de mais algumas? Urologia, eu acho que tem várias especialidades, ou se não quase todas, né? Vamos dizer assim. E funciona muito bem. Isso é um convite também para a população, para a gente vir para o Hospital Rio Doce, que a gente tem essa nova oportunidade, né? E para o telespectador, Alessandro, como é que a gente faz? Se eu quiser agora não, porque já são 6 e se eu quiser amanhã pela manhã marcar uma consulta, eu consigo por telefone, eu tenho que ser presencial? Não, nós temos um telefone de contato. Qual é, meninos? 2103-1746 e 2103-1700. O 1700 cai direto no telefonista do hospital e só pedir para falar no ambulatório. Vai cair com a Jamile, que é a nossa secretária lá, vai fazer a marcação. E se tiver alguma dúvida sobre algum especialista que estiver atendendo lá, algum profissional específico, porque dependendo da especialidade a gente tem 2, 3 profissionais atuando na mesma área, então ela consegue direcionar, falar o dia do atendimento e agendar, e a gente vai estar com muito carinho lá para atender a todos. Lembrando que essas especialidades que o doutor Dário citou, nem todas estão com residência dentro, né? Uhum. As residências de clínica médica, como eu já expliquei no início, vou repetir, a gente tem um programa que exige uma carga horária específica para endocrinologia, para pneumologia, para gastroenterologia, para nefrologia. Então, nossos residentes, eles rodam. No R1, nós tivemos ambulatórios com os nossos residentes do primeiro ano. Em R2, eles vão rodar em outros estágios, de outros ambulatórios também. E ano que vem nós vamos ter, se Deus permitir, 10 residentes circulando dentro do hospital, porque nós vamos ter 5 R1 e 5 R2 em ambulatórios diversos. Mas o ambulatório do Rio Doce foi reativado agora. É bom de fazer esse merchan, porque quanto mais movimento, mais aprendizado. É assim que a medicina funciona. Excelente. Quantos anos, qual a duração dessa residência médica, de clínica médica? Isso varia de hospital para hospital? É a gente que escolhe? É o MEC que determina? Como que funciona isso? Então, essa é uma determinação do MEC, né? Na verdade, a gente é credenciado a 2 ministérios, da Saúde e da Educação. Conforme a especialidade, ele segue alguns requisitos que cada especialidade específica tem que cumprir. De clínica médica tem que ser um período de 2 anos, podendo agora, eles estão para aprovar por 3 anos. Por enquanto. A residência de clínica médica, ele deixa o médico especialista nessa área apto a ingressar na subespecialidade, né, que seria o R3,
no caso, que ele seguiria uma especialidade como cardiologia, como endócrino, como pneumo. Então, clínica médica ela funciona como uma residência pré-requisito para uma outra especialidade. Assim como a cirurgia geral também, ela tem duração de 2 anos, também provavelmente vai se estender para 3 anos, determinação do MEC. Isso é talvez para os próximos 2, 3 anos, é uma determinação que o MEC... A pediatria esse ano já passou para 3. A pediatria já passou para 3, e a cirurgia geral, por exemplo, ela tem 2 anos, é pré-requisito para você fazer cirurgia vascular, cirurgia torácica, gastrointestinal. Então, essas 2 especialidades, elas são pré-requisitos para você ingressar em demais especialidades, como diz o Dário, subespecialidades. Tarcísio, você tem quanto? 6, né? Você é o R6, né? Você tem cardiologia, hemodinâmica, e lá vai, né? Foi um caminho longo, né? Um caminho longo, mas é bom, porque hoje em dia, como a gente conversa muito para o telespectador poder entender melhor, a medicina é muito ampla. Então, dentro da cardiologia, então, para fazer cardiologia, no meu caso, eu fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia, depois disso fiz 2 anos de hemodinâmica ainda. Então, dentro da hemodinâmica, hoje existem ainda especialidades dentro da minha própria subespecialidade. Então, a medicina está extremamente ampla. Não dá mais para ter aquele médico que faz tudo. A gente respeita muito o médico que no passado fez isso, muito por necessidade, mas as coisas vão melhorando e vão se atualizando, e nós estamos aqui para tentar ajudar ainda mais a população. Ô Dário, por falar nisso, é obrigatório fazer residência médica? Porque dá a impressão que a gente fala aqui, né? Isso. Que o médico é obrigatório fazer, ou é quase obrigatório? Como que é como que funciona hoje em dia? Não é obrigatório, né? Isso aí é uma escolha do médico, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, na medicina de hoje, igual você respaldou, é muito difícil você ser um generalista, né, para entender, compreender todas as especialidades, né? Mas não é obrigatório, tá? O médico que tem residência, a gente tem que ver com o olhar dele estar se especializando, igual a gente já comentou várias vezes aqui, mas não é obrigatório não, tá? Uma pós-graduação, ou seja, ele graduou, ele está melhorando nesse sentido dessa questão, né? Hoje pela manhã eu estive no Instituto Federal participando de um bate-papo também, mas foi com os residentes da graduação lá, sobre roda de profissões. E a pergunta que caía era essa, justamente, mas como que eu faço para ser médico? Para você ser médico, você vai fazer 6 anos de graduação, né? Porém, você, depois disso, você pode se especializar em alguma área, mesmo porque hoje é tanto conhecimento que a gente tem que compartilhar as nossas responsabilidades médicas, né? Não adianta você achar que você é o detentor de todos todo conhecimento, né? Então, a residência ela vem trazer justamente isso. É um conhecimento específico em determinadas áreas, né? E a gente precisa ver, você estudou cardiologia, estudou hemodinâmica e fez 6 anos, né, já de pós-graduação, né, de pós a medicina, já são 12 anos de estudo. E provavelmente você não vai parar por aqui. E eu acho que é triste quando você para também, né? O negócio desanima. A vida fica meio até sem sentido, né, pra gente que gosta da história de estudar, né? É muito bom. Deixa eu só fazer uma ressalva para a gente não ser injusto também, né? Nós temos clínicos gerais excelentes. Exato, sem dúvida. Profissionais, nós estamos discutindo residência médica, então por isso que a gente está puxando para o nosso lado, vamos dizer assim. Mas nós temos clínicos, a gente conhece clínicos gerais aí da cidade que de vários anos, experiência fenomenal. Até porque na época, né, Dário, não era tão difundido como é hoje. Isso. Não era tão fácil, não tinha tantas vagas, não era em todos os hospitais que tinha. Hoje nós temos mais vagas, mais hospitais tendo essa oportunidade de ter, né? Mais acesso, exatamente. Só para a gente não, talvez, né? E também porque a vida mudou, né? As gerações mudaram, o perfil das pessoas hoje é outro, né? E graças a Deus nós temos professores, né, aqui na cidade que participam junto com a gente, que não tiveram oportunidade na época, também não era uma coisa que se fazia naquela época. Os médicos generalistas, respeito muito. De certa forma, eu atuo como generalista também, você também atua, Marcos Vinícius atua como generalista, porque a gente acaba numa cidade pequena, não tem jeito, a gente acaba abraçando também o paciente como nosso, né? Não tem jeito. Mas a chance de estudar
aumentando, nossa, isso é tão bom para todo mundo, para a gente e para o paciente. O modus operando era diferente, né? Era isso que mudou, eu acredito. Eles atuavam de forma mais intensa, né? Os médicos mais antigos, vamos colocar na década de... Mais antigos, não estou chamando ninguém de velho, não. Mais experientes. Aqui a gente fica com muito cuidado, né? De não falar nada. Eu até admiro muito, porque, assim, uma certa inveja até, porque eles atuavam já desde o 3º ano de forma muito... fazendo cirurgias, fazendo partos, e coisa que não foi a nossa realidade, né? Nós fazíamos isso na faculdade de forma bem mais cuidadosa, até mesmo por conta de judicialização de medicina, talvez nós pegamos mais essa parte, mas outra dúvida que eu tenho, mudando um pouco de assunto, por que foi o Hospital Rio Doce que foi o escolhido, ou fomos nós que escolhemos o Hospital Rio Doce? Não, na verdade, esse é um projeto que eu não posso deixar de falar, que foi um sonho da Fátima Biancardi, que é a nossa diretora administrativa, e eu tive a honra de ser convidada por ela e por Dr. Ronaldo para tomar a frente desse projeto, mas foi um sonho. A Fátima, ela é uma pessoa que é vanguarda, né? Ela gosta dessas coisas, gosta de estudar, gosta de trazer novidades, e ela teve esse insight, esse feeling, enfim, né? Falou, acho que cabe aqui. Aí chamou o Dr. Ronaldo, o Dr. Ronaldo falou, temos sim, e que me convidaram para começar todo esse processo. Qualquer instituição pode fazer parte desse processo, não quer dizer que vai ser aprovado. Para ser aprovado, como nós falamos, a gente passa por uma série de vistorias, tem que ter vários critérios, né? E para nós foi muito legal a gente ter sido aprovado, porque a gente acho que assim, até a gente mesmo duvidava da nossa potencialidade, né? Mas nós temos potenciais, nós temos um hospital belíssimo, o Hospital Rio Doce é um hospital muito grande, resolutivo, né? Muito resolutivo, exatamente. Eu falo igual da outra vez que eu vim aqui, emocionado do Hospital Rio Doce, né? Eu até trouxe alguns números aqui, o Marcos Vinícius entende muito mais do Hospital Rio Doce do que eu, uma cola aqui, né, de estrutura. Olha só, a gente tem mais de 300 médicos do corpo clínico, mais de 158 leitos, né? A gente é referência do norte do Espírito Santo, sul da Bahia, região leste de Minas. A gente é o único credenciado da região norte do Espírito Santo para residência médica. E olha os números de atendimento geral, médio e alta complexidade. Nós temos aí 900 atendimentos obstétricos, 500 cirurgias, mesmo isso que eu estou dizendo, né? De baixa, média e alta complexidade, 16 mil exames. Olha que interessante, terapias diagnósticas também autísticas, 700 atendimentos oncológicos, mais de 1000 internações, e a gente participa de vários estudos nacionais e internacionais, inclusive você encabeça alguns desses, né? Nós estamos... Bem bacana assim, a questão de estudo, de pesquisa que vem fomentando pela Unicor, o pessoal da cardiologia, não só da cardiologia, claro, eu puxo toda vez para o meu lado, né? E assim, o Hospital Rio Doce hoje é igual da outra vez, eu volto a ressaltar. Pelo menos em cardiologia, a gente tem tudo, né, Tarcísio? Sim, sem dúvida. Tá bem à frente. Hoje o paciente não precisa se deslocar mais para nenhuma outra cidade para fazer algum tratamento cardiológico. Muito pelo contrário. Nós temos aqui hoje em Ares terapias que talvez em Vitória, alguns grupos não consigam fazer tanto quanto nós fazemos aqui. Isso nós temos muito orgulho de tudo isso. Sempre lembrando aqui o nosso outro colega apresentador, o Dr. João, que eu acho que vislumbrou muito disso. Obviamente não foi a residência diretamente que ele vislumbrou, mas ele proporcionou de certa forma que isso tomasse corpo, né? Marcos, faltou ele falar do Pode falar um pouquinho dos né? números aí, Marquinhos? Eu me empolguei aqui. Eu acho que é importante você, como diretor clínico do Hospital Rio Doce. É diretor suspeito, clínico né? ainda, né? Porque a gente falar do Hospital Rio Doce, a gente se empolga. Exatamente, até porque tenho 12 anos dentro daquela instituição e ela foi o grande motivo de eu mudar para essa cidade, cujo eu me apaixonei. E a estrutura do Hospital Rio Doce, eu falo de 12 anos, mas se você pegar um médico que tem mais tempo como o Fernando Pandolfi, a própria Fátima, o Ronaldo, que é nosso diretor técnico, a gente tem uma foto na UTI com 4, 5 leitos, de repente hoje a gente tem 30 leitos de UTI, sendo 20 adultos e 10 de neonatal. Então assim, você vê um hospital do interior, né, com aquele aspecto de família ainda, crescendo, tomando um patamar de média e alta complexidade, igual o Hospital Rio Doce tem se tornado, é muito satisfatório para todos da equipe médica e principalmente você participar dessa história, você contribuir para o crescimento dessa instituição é muito bacana, né?
Mais uma pergunta que eu tenho a vocês, assim, eu acho que já estamos aí hoje nós estamos no YouTube, começou em março, né? 7 meses de residência nós temos. São 5 residentes passando lá. Vocês já sentiram alguma diferença nos áreas do hospital? Vocês acham que melhorou? Está igual ainda? Precisa mais para amadurecer? O que vocês que estão mais ali rodando? Eu vejo a Alessandra, o Dário e o Marcos Vinícius frequentemente rodando ali aquelas enfermarias. E vocês acham que melhorou? Eu estou perguntando em todos os aspectos, assim, aspectos clínicos, de burocracias, de prontuário mais organizados. Vocês acham que melhorou ou ainda vai demorar um pouquinho mais para isso engrenar? Sim, Tarcísio, primeiro, quando o residente entrou, sempre aquele ar de desconfiança, aquele olhar de desconfiança. Ixi, está chegando uma coisa nova aqui no hospital, será que vai dar certo? Então, os médicos do corpo clínico sempre com aquele olhar de desconfiança. Depois se tornou uma coisa natural. Melhorou a qualidade assistencial do hospital, assim, que eu achava excelente, ficou muito acima do esperado. A qualidade no atendimento inicial, depois a organização de papelada, que seriam os prontuários, receituários, resumos de altas, que são documentos que às vezes nós, como médico assistente, na correria, fazíamos de uma forma mais sucinta. Ficou super completo, levando mais informação para o paciente, para o médico, um segundo, um terceiro médico que for acompanhar esse paciente, ele vai ter muito mais qualidade de informação. E empolgou a equipe em si em estudar, né? Como diz o Dário, a gente estava numa zona de conforto e de repente chega estudantes com gás todo, com aquela pólvora toda, querendo conhecimento, te fazendo perguntas, te botando às vezes encruzilhadas, porque a medicina ela tem muito conhecimento, nem tudo a gente tem resposta e nem sempre a gente tem resposta na hora. Por muitas vezes a gente tem que buscar o livro no meio da consulta e dar uma pesquisada. Isso não é vergonha, isso se chama humildade, porque se a gente não conhece, no momento você não vai ser irresponsável de falar, inventar uma doença, um tratamento do paciente, e você vai falar, ó, espera um pouquinho, vamos ver, vamos estudar junto. Então o residente ele cobrou a equipe médica nesse aspecto. Então a empolgação de todos foi muito satisfatória, né, Alessandra? Nossa Senhora, a gente tem que lembrar que o profissionalismo médico, ele passa por 4 bases principais. E é muito bom a gente estar lembrando disso. É igual quando a gente pega um avião, que a gente tem que ficar lembrando todos os passinhos que a gente tem que fazer caso aconteça alguma coisa. Quando a gente está trabalhando com um residente médico, um estudante em formação, a gente tem que lembrar que a gente está formando um profissional. E nisso a gente está trabalhando nele a responsabilidade, a disciplina, o altruísmo e a humildade. Eles estão aprendendo ali a dividir responsabilidades, a compartilhar com os familiares. Lembrando, gente, que hoje em dia a medicina mudou. Hoje, o paciente ele tem que participar do seu tratamento de forma a dar opiniões também. Então, nós temos hoje que aprender a ouvir o paciente, ouvir a sua família. Nós temos hoje a questão da segurança do paciente, que está em voga agora, né? Então, a gente está conseguindo trabalhar isso tudo o tempo inteiro. E é bom até para a gente mesmo, que a gente está naquela lida, a gente às vezes esquece de certas coisas. Então, está sendo um aprendizado infeliz de quem sabe e não passa, e infeliz de quem acha que não vai aprender nada, né? A gente está sempre aprendendo e ensinando um pouco. E você, Dário, acha que na UTI, lá na unidade coronariana, né, que o Dário está muito envolvido na unidade coronariana, como que os residentes passam nessa unidade, na UTI também, né, eu acho, né? Uhum. E o que você acha, assim, de março para cá, isso ajudou vocês, fez com que vocês dessem uma lida naquele artigo na noite anterior, porque vai que o residente me pergunta. Então, né? Exatamente, olha só, eu praticamente morava na unidade coronariana, né? E o que é a unidade coronariana? Assim, aproveitando a situação aqui da questão, a unidade do coração, ou seja, a UCO, que a gente chama, ela é uma UTI, igual a UTI geral, só que ela é especializada em cardiologia, né? Hoje ela abriu assim, né? E agora ela é um pouco mista, ela é metade cardiologia, metade geral. Então, os pacientes, a população de Linhares, ela vai sentir isso, que às vezes o paciente que não tem uma patologia cardiológica, às vezes ela está na unidade coronariana, né? Então, só para esclarecer, mas voltando ao assunto, que acaba que eu falo muito, né, Tarcísio? A gente vê, é notório, como eles melhoraram, como estão melhores e o quanto eles nos impulsionam em melhorar o tratamento. Isso aí, muito bom
esse papo, se deixar aqui, a gente fica até às 8 aqui falando. Mas nós temos que ir para mais um intervalo e já voltaremos com mais bate-papo relacionado à residência médica. Até já. Olá, estamos de volta ao nosso bate-papo das 6 para o nosso último bloco. Vamos falar um pouquinho mais sobre residência médica. Perguntar à doutora Alessandra, que a gente ficou falando tanto dos residentes aqui, mas não é sistema de escravidão não, né, doutora? Qual é a carga horária desses... Porque a gente fala que parece que vai morar dentro do hospital, né? Mas tem carga horária definida pelo MEC, né? E tem remuneração, é gratuito, eles só ficam trabalhando e não ganham nada. Como é que funciona isso? Tarcísio, a gente costuma falar muito assim, na minha época, né? Na época que eu fiz residência, não a gente precisa não falar tinha, época, né? nem de jeito nenhum. Na minha época, a gente não tinha carga horária estipulada. A gente realmente entrava e não sabia que horas ia sair, que dia ia sair. Hoje em dia, tudo isso é muito bem especificado. São 60 horas semanais. Tem uma bolsa, que depois que a gente tem um programa aprovado, a gente ainda corre atrás da bolsa. E a gente, graças a Deus, nós conseguimos bolsa para todos os residentes. É uma bolsa de R$ 3.330,43 para o médico residente que estiver fazendo o programa. Hoje em dia, não é dedicação exclusiva. Na minha época era. Hoje você pode também trabalhar fora, tá bom? Estou dizendo isso que, como Linhares é uma cidade pequena, você vai ver meu residente lá no Hospital Rio 12, daqui a pouco você vai encontrar com ele lá no HGL, dando plantão. Mas isso pode, tá, gente? Antigamente não podia, mas hoje pode. Só para falar um pouquinho sobre residente, eu acho que a gente não pode deixar de frisar aqui sobre a qualidade. E eu faço a parte de tratamento do infarto. E como é bom receber uma ligação de um residente, assim, vou citar o nome aqui porque o Fernando é o que mais ele dá plantão no HGL também, e ele me liga, passa o caso direitinho, fala do eletro já dá a conduta, chega lá o paciente. Então isso aí é um grande ganho que os pacientes têm, sem dúvida alguma. Isso vai melhorar muito para a nossa população. Eu posso falar isso de Nossa Senhora. Sem dúvida alguma. Isso me deixa muito feliz. Cito o nome do Fernando, mas todos os outros também. Eu estou falando do Fernando porque, como ele trabalha na HGL, ele me liga, já me ligou algumas vezes já. Eu falo que até parece que os infartos procuram ele, não né? ficarem com ciúmes, Raíra, Vanessa, Lorenzo e Thaís, por favor, tá? Não fiquem com ciúmes. Mas os meus meninos, os meninos brigam comigo, falei, não fala seus meninos, mas são meus meninos. Eu percebo uma diferença enorme neles, é impressionante. Ontem mesmo eu estava na UTI discutindo um caso e um deles falou assim, mas isso vai melhorar a sobrevida do paciente? Eu olhei para ela e falei, gente, como é que é? Agora a discussão já está chegando já em melhorar a sobrevida, aumentar a sobrevida do paciente. Então a gente mudou. São só 5 médicos nesse momento, mas isso vai mudar tanto para a população, né? Isso vai ser tão importante no atendimento que a população vai receber. Eu estou muito orgulhosa desse serviço. Um ganho social imenso, né? Mudando um pouquinho de assunto, eu acho importante destacar, vocês estavam conversando aqui sobre a residência multiprofissional. Vai estar disponível já em 2020. O que é residência multiprofissional? Acho que a gente poderia conversar um pouquinho sobre isso. Dário, fala um pouquinho você. Então, a residência médica, ela já vamos dizer assim, ela já tem uma cultura, uma história, né? Agora a gente vai iniciar, né, a residência multiprofissional, né? Entra enfermagem, entra fisioterapeuta, entra nutricionista, assistente social também, tá? E farmácia, isso que faltou, tá? A bolsa será equivalente a R$ 3.330,43, tá? Começa esse ano, é o primeiro o edital que sai, tá? E o início é em 2020. Então eles vão trabalhar na área de atenção ao câncer, né? E urgência e emergência. Basicamente é essa a divisão, né? Vamos lá, só divulgando aqui o edital também. O início, a multi, então, começa as inscrições no dia 5/10/2019, vai até 11/11/2019 no mesmo site da inscrição da médica, tá? Quem tiver interesse, o processo é bem parecido com o que a gente está descrevendo aqui, né? E quem está coordenando é a Franciane. Franciane, isso.
Tá, mas okay? também tem outras pessoas vários profissionais. Tá? Lógico. O Dário, a partir de hoje, além de supervisor do programa de cardiologia, coordenador, desculpa, ele vai ser também nosso diretor de marketing do Hospital Rio Isso aí. E Tarcísio, o legal da multidisciplinar, porque a gente vai aproveitar o gabarito de todos os profissionais, porque hoje o hospital não é só médico, ele é o enfermeiro, ele é o fisioterapeuta, ele é o nutricionista, o farmacêutico, o assistente social, ele é uma equipe, né? Trabalha em conjunto, é igual um relógio, uma engrenagem, cada um depende do outro para o trabalho ser bem executado, cada um na sua competência, mas um dependendo do trabalho do outro. Então a gente vai aproveitar o gabarito desses profissionais do Rio Doce para especializar profissionais da área multidisciplinar ligada à área de saúde. Então vai ser um ganho tanto para o Hospital Rio Doce como para a população de Linhares muito grande. A gente não vai ficar restrito só aos médicos, mas vários profissionais da área de saúde também vão ganhar especialização, tendo esse acréscimo no conhecimento. Cabe o programa aí, pra você organizar um programa só sobre a multi. Pois é, já pode pensar no ano que vem. Eu acho que merece. Pra gente discutir um pouco isso. E muito importante hoje a atenção ao paciente, né? Então, aí, como vocês falaram, atenção ao câncer. O paciente oncológico, ele é um paciente que precisa de, como várias outras áreas, mas vamos falar do oncológico, que é o foco da multidisciplinar, né? Exatamente. Ele precisa da parte nutricional bem estabelecida, a parte de enfermagem, nem se fala, né? A parte de enfermagem é extremamente importante no hospital. Parte de reações medicamentosas que a gente precisa do farmacêutico. Exatamente, junto. por conta de quimioterapia, que está fazendo uso, por exemplo, e vai tomar outro medicamento, né? Como eu disse que tudo mudou, hoje em dia a gente não pensa, quem vai tratar o paciente não é só o médico, Exato. É integralizado. É assistência integralizada, como o doutor Marcos disse, cada um na sua área, mas todo mundo junto para o bem do mesmo paciente. Né, Alessandra, quantas vezes a gente chama a nutricionista lá, Sara, o que você acha de a gente mexer nessa dieta, fazer assim, fazer assado, porque ele está dessa forma, e ela dá uma opinião que muitas vezes muda o rumo do tratamento, tendo a melhoria terapêutica para o paciente. A fisioterapia, sem a fisioterapia o paciente vai ter uma estadia muito mais demorada no hospital, entendeu? A farmácia, a gente tem a questão de você dar tal medicamento, esse outro medicamento pode interagir, então é todo mundo junto e misturado mesmo. Isso aí, multidisciplinar, né? O tratamento é multidisciplinar. Hoje, em UTIs já é muito assim, né? O UTI, hoje em dia, o médico é uma peça do quebra-cabeça. E a parte nutricional do paciente é extremamente importante. A parte de fisioterapia, como a doutora Alessandra falou, são pacientes que muitas vezes têm problemas respiratórios mais complexos, né? Mais graves, e precisa de um trabalho de fisioterapia. Então, tudo isso a gente vai vendo que há tempos atrás não tinha tanto esse enfoque, e a medicina e a saúde vai mudando. O quanto isso é fundamental, né? A gente que é da cardiologia, como é importante na UCA o fisioterapeuta, na reabilitação do pós-operatório, de cirurgia cardíaca, nas nossas VNIs, né, para tirar aquelas insuficiências respiratórias, enfim, estou dando alguns detalhes mínimos, né, do quão importantes são esses profissionais na nossa engrenagem aí do cuidado da saúde. Serviço social. O serviço social, eu não sei resolver. Vamos chamar o serviço social que vai resolver isso pra gente agora. O serviço social salva a gente, né? Salva a gente. Sim, Eu ia destacar, Alessandra, o psicólogo. O paciente vai ficando vários dias internados, ele vai ficando psicologicamente abalado. Então o Paulo vem, faz um trabalho, o paciente da UTI, ele está lá cheio daquelas parafernálias e está extremamente preocupado com o quadro da doença, num ambiente fechado, ele vem e dá aquele apoio, né? Aquele apoio psicológico. Não teremos residência em psicologia ainda, mas se Deus quiser, em breve. Em breve. Então é isso aí, gente. A gente vai chegando ao fim de mais um bate-papo das 6. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Lembrando que esse programa é reprisado amanhã pela manhã, às 6 horas, e domingo à tarde. E gostaria de agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade, por ter se deslocado até aqui para nos esclarecer sobre isso, esclarecer a população. Muito obrigado, doutor Dário. Isso aí, muito obrigado, fiquei muito confortável, parabéns pelo programa, foi muito fácil fazer isso aqui pela amizade nossa, foi muito descontraída, tá? E é isso aí, gente, o Hospital Rio Doce tem neurocirurgia, tem cirurgia cardíaca, a gente hoje pode ficar tranquilo que o Hospital Rio Doce tem tudo, viu? Essa é a mensagem que eu sempre quero passar, não precisa mais ir para São Paulo, para Vitória, nada disso. Muito obrigado, um grande abraço.
Só se for para ir para o shopping. Para o shopping pode. Vitória. Obrigado, doutora Alessandra, pela presença. Tarcísio, muito obrigada. Falar do meu trabalho para mim é sempre um grande prazer. Muito obrigada pela oportunidade. E precisando de contato com a gente está sempre no Rio Doce, principalmente nós três, a gente está sempre por lá, é só nos procurar. Muito obrigada. Obrigado, Marcos Vinícius, pela presença. Eu que agradeço, Tarcísio. Espero que tenha esclarecido várias dúvidas da população. E um bate-papo muito confortável, muito bacana. Está entre amigos. Realmente o programa faz jus ao nome dele. Agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado aos três. Está chegando ao fim mais um bate-papo das 6. Agradecer a audiência de todos. TV Sim, o seu canal local.